Temos aqui e vamos conhecer dois motores elétricos fundamentais para a área industrial, para vários tipos de funções para poder transformar energia elétrica em alguma outra forma de energia. No caso, mecânica. Temos um motor trifásico, um exemplo de motor trifásico, hoje a máquina considerada mais perfeita para a indústria, e um motor monofásico, também utilizado para transformar energia elétrica em mecânica, mas é muito pouco utilizado na indústria. Por quê? O motor utilizado na indústria é o motor trifásico, que é o motor que trabalha com 3 redes, 3 linhas, 3 fases, somando os 380 volts sem depender de nada para auxiliar na partida. Já o motor monofásico, ele depende de algo para auxiliar na partida. O capacitor e o platinado, que é um dispositivo que é instalado dentro dele, que faz com que a partida dele seja através do capacitor, impulsionando as bobinas, um grupo de bobinas que nós chamamos de bobinas de partida, para que esse motor venha poder ter um torque de partida normal e fazer o seu trabalho. Já o motor trifásico, ele não depende de capacitor, não depende de um platinado que dê aquela partida e depois se desligue. Eventualmente, isso acabaria prejudicando no decorrer do funcionamento de muitas ligações por hora. Esse platinado poderia se danificar, ficar colado e o capacitor não sair e acabar queimando. E, por sua vez, esse motor não tendo uma impulsão de partida, as bobinas de trabalho também poderiam se prejudicar e acabaria queimando o motor. Já o trifásico não, ele não depende. É suficiente com um alimentar e a extensão de linha combinar de acordo ao diagrama de ligação com uma tensão de trabalho, ligar esse motor direto e ele sai funcionando com um bom torque, uma partida imediatamente sem problema algum. Esses motores podemos ter de 1 HP, de 0,5 HP, até 100, 200, 300, 400, quantos forem necessários. É muito utilizado na indústria, tanto em motores pequenos, a exemplo deste motor de 3 HP, como em motores grandes com capacidades maiores, para poder fazer várias funções dentro de uma indústria, que às vezes tem muitos e muitos motores. O monofásico, por ser monofásico, ser um motor que apenas é alimentado por 2 linhas, precisa desse capacitor. E como ele é alimentado por 2 linhas, significa que ele trabalha com uma tensão baixa, menor que a tensão de um motor trifásico. Essa tensão baixa acaba aumentando a amperagem, acaba aumentando o consumo. Também um dos problemas do motor monofásico. Ele trabalha com baixa tensão, alta amperagem e depende de capacitor e de platinado para poder partir. A gente costuma dizer que o trifásico parte com 3 fases e o monofásico com 2 linhas normais e precisa de uma fase auxiliar, que seria o capacitor. É como um carro sem arranque, se não for dado um empurrão nele, não vai funcionar. O motor monofásico é a mesma coisa, se não tiver o capacitor e o platinado para dar aquele torque de início e a bobina de trabalho partir, ele não funciona. Depois disso, não tem problema algum. Ele, depois de estar trabalhando, fazendo uma função na parte mecânica de uma máquina, através desse eixo, ele é semelhante a um motor trifásico. A função dele é a mesma, só que o consumo vai ser maior e esse motor, ele no máximo pode atingir 5 HP, porque a amperagem é muito grande. Não se utiliza ele dentro de uma indústria, se instalando várias máquinas, vários motores.
Se faz um inventário de carga com vários motores num motor, sendo essa máquina monofásica, o consumo é muito elevado, muito grande. Por isso existe um motor trifásico, aquele perfeito para trabalhar na área industrial. O eixo dele faz aquela transformação de elétrica para mecânica com grande facilidade e com um consumo menor. O monofásico já faz essa partida com um pouco de dificuldade, mas depois de partir ele faz a função tranquila dele. Onde é utilizado esse motor? Em lugares onde não há rede trifásica, em lugares onde se precisa de uma máquina industrial e não tem trifásica, e apenas vai trabalhar uma ou duas máquinas, às vezes em edificação rural, em locais distantes, numa bomba de água, numa serra, eventualmente num triturador de algum produto, especificamente uma máquina só. Onde tiver várias máquinas, se faz um investimento e se faz uma rede trifásica para trabalhar os motores com maior facilidade e com menos consumo e menos tipo de problema elétrico. Quais os tipos de problema elétrico? Tem a partida dele, que o platinado pode se danificar, o motor, a máquina pode pesar e o motor não tem aquele pico de partida com certa facilidade, porque depende do capacitor. Mas é um motor que, a partir do momento que tiver a rotação normal trabalhando, ele é igual a um motor trifásico. A parte mecânica dele, depois de estar funcionando, é igual a um trifásico. Só que não podemos ter motores de 10, 20, 30, 50, 100 HPs, que ele seria insustentável. Tanto é que os fabricantes não fabricam hoje motores de 5 HP, devem ser encomendados numa fábrica. Dificilmente vem um motor monofásico de 5 HP para vender normal numa loja. No máximo é até 3 HP, alguma bomba, algum motorredutor, operando em alguma situação que não exista rede trifásica. Onde existir rede trifásica é instalado um motor trifásico. Vamos ver alguma vantagem e desvantagem desses motores. Motor monofásico, a título de queima, a título de que ele venha a se danificar e parar a máquina. Quando a gente fala danificar o motor, significa que aqui nesse eixo, tanto no monofásico como no trifásico, trabalha alguma máquina acoplada, uma bomba, um redutor, uma esteira, vários tipos de equipamentos. Máquinas, às vezes, que produzem muito, máquinas caras. Na eventual queima de um desses equipamentos, a produção para. O motor monofásico é alimentado com duas linhas, onde normalmente a placa de identificação dele pode trabalhar em 110 e 220 volts, a maioria das situações já em 220 volts, que monofásica é a maior que existe, que é a mesma que se utiliza dentro de uma residência. 110, o consumo já seria mais elevado. Seria uma situação de uma rede trifásica 220. Como neutro, trabalharia ele em 110. Alimentando ele com duas linhas, o que tem de bom o monofásico? Na falta de uma linha, o circuito acaba se dissolvendo, ou seja, o circuito elétrico é interrompido e o motor para. No momento em que faltar ou fase ou neutro ou uma das alimentações dele, o circuito parou. Já o trifásico, trabalhando com 3 fases, no momento em que faltar uma fase, se não tiver um dispositivo de segurança de falta de fase, ou se não tiver um relé térmico bem regulado, naquele momento em que faltar uma fase e eventualmente ele estiver trabalhando, ele continua naquelas 2 fases, porque existem 3 grupos de bobinas. Praticamente, quando faltar uma fase, um grupo de bobina vai ser interrompido. Então, aquele bobinado vai trabalhar 70%. Ele trabalha 70% bem e 30% mal. Então, ele vai fazer um campo girante dentro do motor com dificuldade que vem afetar a sua amperagem. Nesse momento, se não tiver os dispositivos de segurança, que é onde os técnicos têm que entender de comandos para proteger essa máquina, é onde os profissionais devem investir na carreira, justamente para
proteger esses equipamentos. Se tiver equipamentos de acordo, chaves contadoras, já acoplado nessa contadora um falta de fase, no momento em que faltar uma fase, o equipamento desliga. Ou, se tiver um térmico, vai sofrer uma amperagem mais alta e vai desligar. Só que quando falamos em térmico, já estamos falando em temperatura, então deve aumentar a amperagem para depois desligar. Aí demora um certo tempo, ou se o motor pesou, vai aumentar a amperagem e vai desligar. Já o falta de fase, no momento em que faltar uma fase, ele desliga. Que nem o monofásico, faltou uma linha, se desligou. Uma das únicas vantagens do monofásico é isso aí, faltou uma linha, ele se desligou. E as desvantagens é que não podemos utilizar o monofásico em qualquer local, devido ao consumo dele, que é muito alto, e a partida dele for difícil. O motor trifásico, já fizemos ele funcionar, vamos fazer mais vezes funcionar com chaves reversoras e chaves estrela triângulo de partida, que partem mais suavemente em motores pesados, e posteriormente vamos fazer já o monofásico funcionar na prática, e vocês vão ver que no momento em que tiramos o capacitor na ligação, no momento em que tiramos o capacitor de partida, ele já não parte. E na hora que colocarmos o capacitor, fazemos a conexão do fio que indica a partida do capacitor, ele parte com uma maior facilidade, depois sim podemos desligar. Então ele serve somente o capacitor para sua partida. Vamos posteriormente fazer essas ligações para ter ideia. Ambos vêm na placa de identificação para duas tensões, o monofásico normalmente 110, 220 e vem com 6 pontas. Quando o monofásico, é interessante que entendam, quando o monofásico vem com 6 pontas, é porque ele pode ser invertido. Pode ser invertida a sua rotação, que dificilmente uma máquina venha trabalhar com um motor trifásico girando para um lado e para o outro simultaneamente, porque ele tem dificuldade também de partir tanto para um lado como para o outro. Mas como determinada máquina tem que girar ou para um lado ou para o outro, ele vem com 6 pontas, indicando na placa que para inverter a rotação trocamos o 5 pelo 6. Vamos fazer essa experiência funcionar. E no trifásico, não vem indicado na placa de identificação para inverter a rotação, trocar o 5 pelo 6. Não tem nada a ver o diagrama de placa de um trifásico com o diagrama de placa de um monofásico. É importante sempre se guiar por esta placa com uma numeração. Então, a ligação do monofásica é uma e a ligação do trifásico é outra. Costumamos dizer que para conhecer os motores, visivelmente, a gente vê que o motor trifásico ele não tem esse capacitor, não tem esse calombo aqui olhando de longe. Então, ele é um motor liso, somente com as bobinas. E o motor monofásico, ele já tem o seu capacitor indicando que ele depende dele para poder partir. Então podemos observar, através de um certo conhecimento, que esse é um motor monofásico. Nós vamos posteriormente fazer as ligações do monofásico, fazer a partida, vamos testar a amperagem e fazer um exercício de como ele tem dificuldade de partir sem o capacitor. Já o motor trifásico não teria problema algum de partir. Está pronta essa explicação